Olá, eu quero falar dos resultados da Oi que foram publicados hoje, dia 29 de março, e foram mais ou menos de acordo com o esperado. Algumas boas notícias, algumas notícias não tão boas. O que eu não esperava, para ser honesto, é um monte de youtuber mencionando que a Oi teve um lucro fantástico, que foi tudo muito bem. Eu aqui vou tentar analisar a ação da melhor forma possível. Eu não tenho nenhuma ação da Oi, não pretendo investir e não vou ganhar ou perder nada se você investir. Eu só quero mostrar o meu ponto de vista do que eu acho que aconteceu, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo em termos de resultado, realmente a Oi teve lucro líquido, conforme estão falando por aí, de 1,798 bilhões de reais no quarto trimestre, mas fechou com um prejuízo de 10,5 bilhões no ano, e aí as ações saltaram até 6%, que foi melhor que o esperado e tudo mais. Aqui é que a parte importante, que o resultado no trimestre foi impactado por crédito de imposto de renda e contribuição social diferidos de 3,468 bilhões de reais. Ou seja, ela teve um crédito de 3,4 bilhões de impostos que não teve que recebeu de volta esses valores e tudo mais, não teve que pagar, e isso é que deu o valor de 1,7 bilhões. Se não tivesse tido esse crédito, o prejuízo seria em torno dos seus 1,6 bilhões de reais, o que ainda é bom, e eu vou mostrar por quê. É só para deixar claro que não teve lucro mesmo, né? Foi mais devido à dedução de impostos. A Oi BR3 e Oi BR4, empresa em recuperação judicial, encerrou o quarto trimestre de 2020 com lucro líquido consolidado de 1,798 bilhões de reais, revertendo o prejuízo de 2,281 bilhões de reais visto um ano antes. Até aí, tudo bem. O lucro líquido atribuído aos acionistas controladores foi de 1,797 bilhão de reais no período, revertendo a marca negativa de 2,263 bilhões vistos entre outubro e dezembro de 2019. A reação ao resultado foi positiva, com os ativos Oi BR3 fechando em alta de 5% a R$ 1,89, enquanto os papéis Oi BR4 avançaram 6,36% a R$ 2,51 na sessão desta segunda-feira, 29. A companhia fala que o resultado no trimestre foi impactado por um crédito de imposto de renda e contribuição social diferidos no valor de 3,468 bilhões de reais, o que resultou no lucro, conforme está mencionado aqui, líquido do período. O resultado operacional antes do resultado financeiro e tributos, aqui é que é a parte importante, foi negativo em 96 milhões, melhorando a marca de 405 milhões negativo de um ano antes. Esse é um ponto que se vale destacar, melhorou bastante. Em termos do resultado negativo, que antes era de 405 milhões, teve uma melhora e foi de apenas 96 milhões em termos de resultado operacional. Mostrou uma melhora muito forte. Já o resultado financeiro foi negativo de 1,574 bilhões, que não tem essa parte de dedução de impostos, também reduzindo o número negativo de 2,158 bilhões do quarto trimestre de 2019. Ou seja, a empresa melhorou, mas teve lucro? Na realidade, não. Na prática, reduziu do imposto de renda e tudo mais? Não. Ah, mas ela fechou no positivo. É uma empresa que paga dividendos, digamos assim. Ela pagaria dividendos? Não. Por quê? Porque não tem dinheiro, meu amigo. Então não teve lucro. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Aqui é a estratégia da empresa, que foi traçada com sucesso, de acordo com eles, com rumo para a recuperação. A Oi está agora em plena execução da terceira fase do seu plano de transformação. Perfeito. Adorei. Se olha aqui a fase 2, plano estratégico de transformação 2019-2020. Primeiro item, venda de ativos. Os ativos ainda não estão vendidos, estão quase vendidos. Vão ser feitos agora em 2021. Devido à burocracia, a processos legais e por aí vai. Então, essa fase 2 ainda não está concluída. Eu gosto de mencionar isso porque esse tipo de material que é fornecido pelas empresas tem o intuito realmente de vender a empresa, colocar tudo que está acontecendo em termos de pontos positivos, o que eu faria, o que todos nós faríamos da mesma forma. Só é importante você entender que isso vai acontecer? Vai acontecer. Já aconteceu? Não. Vamos prosseguir. Oi cumpriu todos os objetivos assumidos para 2020. Já vimos na parte anterior que não, mas aqui vemos a parte fibra, é uma parte que está crescendo bastante. É o futuro da empresa. A Oi vai deixar de ser uma empresa de telecomunicações para ser uma empresa de fibra, o que é muito bom, é um mercado muito promissor. Continuam falando aqui bastante de mobilidade, vai ser vendida, então essa parte aqui vai subir da empresa. O EBITDA de rotina está aqui, uma melhoria. O PEX também está aqui, como você está vendo, 1,2 bilhões de redução em 2020, sustentando o crescimento do EBITDA. Receita líquida, a gente já conversou aqui anteriormente, isso aqui não é muito real, mas tudo bem, vamos deixar. Mais um trimestre com crescimento sequencial perfeito. Teve um decréscimo do primeiro trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2020, o que é compreensível devido à situação de Covid e tudo mais, e aí voltou a crescer. Business to business, 54% de crescimento da receita de TI em um ano, no quarto trimestre com 194 milhões de reais, muito bom. No novo atacado, finalizou os primeiros 2 grandes contratos com rede neutra. Financiamento tá aqui, é o que eu falei anteriormente, tá vendo? Torres e data centers, 1,392 bilhões, venda realizada, maior parte do caixa, primeiro trimestre de 2021, perfeito. Mobilidade, 16,5 bilhões, assinado no primeiro trimestre de 2021, então não foi em 2020. Fase de aprovação regulatórias, perfeito, vai acontecer.
Infracore, mesma coisa e por aí vai, né? Fibra seguiu com excelente tração em 2020, com média mensal de 120 mil novos HCs, plano de alta velocidade contribuindo para a expansão do ARPU. Receitas acima de 500 milhões no quarto trimestre de 2020. Muito boa notícia, perfeito. Um aumento aqui também, como você está vendo aqui, mês a mês, ou trimestre a trimestre. Média de 373 mil novos HPs construídos por mês em 2020, o que é muito bom. Composição da receita da fibra também está aqui. Você vê um crescimento forte disso aí, conforme você está vendo aqui na parte residencial e business to business. A parte residencial realmente no quarto trimestre foi muito forte. O crescimento da fibra levou à estabilização da receita das UGRs residenciais. A fibra já atingiu 30% de participação na receita e está assumindo como a linha de receita mais relevante no residencial. Conforme mencionado, a Oi vai se tornar uma empresa de fibra. Tá? Era de 7% no quarto trimestre de 2019, no terceiro trimestre de 2020 aumentou para 24% e agora já está em 30% e vai continuar crescendo. E é o caminho certo para a Oi. Lançamento da Oi Fibra em São Paulo no segundo trimestre de 2021, muito bom, é o maior mercado do Brasil e ela tem que estar presente lá, onde no primeiro trimestre de 2021 já foram feitos testes de negócios, lançamentos parciais, e aqui está vendo o foco para o segundo trimestre de 2021, um crescimento da infra, né, para a fibra, com 5,2 mil quilômetros de rede, o plano de 400 mil domicílios cobertos em 2021 e potencial de até 2 milhões para 2022 em São Paulo. Muito boa estratégia, perfeitamente factível. Estratégia de go-to-market, foco em conectividade e streaming, visando a melhor experiência de uso do mercado, digitalização dos canais de venda e pós-venda, além de tradicionais televendas e porta a porta, comunicação suportada pelas mídias digitais. Muito bom. A recuperação do mercado de pós-pago e estabilização do pré-pago contribuíram para o crescimento sequencial da receita de mobilidade. Então, mencionando aqui, não vou entrar em nem muito detalhe, mas vai ser vendida. Então, não tem muito o que discutir aqui. Business to business ainda impactado pela pandemia, mas mostrando um crescimento significativo em serviços de TI. Perfeito. Vamos deixar assim por enquanto e vamos ver o que vai acontecer nesse primeiro semestre, segundo semestre, já que aí não vai se poder utilizar mais, digamos assim, entre aspas, a desculpa da pandemia como motivo de não crescimento. Meta de redução de custos superados em 2020, muito bom. Excederam. Conforme você está vendo aqui, a previsão quando foi feita em 2019 era entre 650 milhões e 1,05 bilhões. Chegaram a 1,1 bilhões, redução de 8,5%, muito bom. 2019 chegou a 13,8, 2020 fecharam com 12,7. Boa notícia. Controle do consumo de caixa, aqui é um ponto que eu quero destacar, permitiu manter o ritmo de investimento com foco em fibra. Opções de financiamento garantem um nível adequado de investimentos para os próximos anos. Muito bom. Você vê a parte de fibra aqui em 2019, temos de capex 39%, investimento realmente está indo para fibra, conforme você está vendo aqui, 65%. Fluxo de caixa, eu vou deixar o fluxo de caixa para o final. Financiamento em milhões. Vendas das UPIs, mínimos de 27 bilhões de reais e recursos adicionais. 27 bilhões. Lembra desse número. Controle do consumo de caixa permitiu manter o ritmo de investimentos com foco em fibra. Opções de financiamento garantem um nível adequado de investimentos nos próximos anos. Capex aqui, realmente o investimento está indo para fibra, como você está vendo aqui, aumentou de 39% em 2019 para 65% em 2020. Fluxo de caixa, vou deixar aqui para o final. Financiamento em milhões. Vendas das UPIs, mínimo de 27 bilhões em recursos adicionais. 27 bilhões, esse número é importante. Data Centers, 325 milhões. Torres, encerrado, 1 bilhão e por aí vai. Móvel, 16 bilhões. Infracore, 6,6 bilhões. Dívida adicional e tudo mais. O que eu quero falar aqui do fluxo de caixa, está em milhões de reais. O caixa em setembro de 2020 estava em 5,6 bilhões de reais, fechou dezembro com 4,5 bilhões, uma redução de mais de 1 bilhão de reais. Despesas adicionais, pagamento de juros e por aí vai. Tá bom, perfeito. Aqui é o ponto que eu quero falar. Dívida bruta, dezembro de 2020, 26 bilhões, 27 bilhões, 26 bilhões. Ah, mas vai a dívida líquida. Tá bom. Dívida líquida, 21 bilhões. Dezembro de 2020, 21 bilhões. Você vai aqui, esse aqui é do ano passado deles, fluxo de caixa, dívida líquida 2019, 15,9 bilhões. 15,9 bilhões em dezembro de 2019, 21,7 bilhões em 2020. Um aumento de que 6 bilhões em termos de dívida. Lembrando que o ano de 2020 fechou com a dívida, um prejuízo de 10 bilhões de reais, tá? Ou seja, fechou no ano de 2020, a Oi perdeu 10 bilhões de reais. 26 bilhões aqui de dívida bruta em 2020, 18 bilhões de dívida bruta em 2019. Prejuízo aqui que foi razoável. O cronograma esperado aponta para uma transição completa até o final de 2021. Esse cronograma aqui, acredito que vai acontecer. Esse ponto aqui final do quarto trimestre de 2021, que é a alienação da UPI ativos móveis, alienação da UPI Infracore, encerramento da recuperação judicial,
se isso aqui acontecer no final de 2021, que tem chance de acontecer, a Oi vai estar colocando esse capítulo de recuperação judicial no passado e vai começar a crescer como uma empresa de fibra. Então, em termos de valorização da empresa, você vai ter que comparar com seus pares e vai ver quanto é que ela realmente vai valer. Ela não vai chegar a R$100 mais. Não adianta vir com essa conversa que vai, que não vai. Tem que lembrar o seguinte, que investimento em ação não é time de futebol. Não adianta ficar com torcida. Você tem que ir nos números. A Oi estava perdendo muitos bilhões por ano, está começando a estabilizar a sangria e a tendência é que com o tempo vire positivo. É igual aquele time de futebol que está perdendo de 10-0 e começa a perder de 1-0. Ainda tá perdendo, uma hora vai chegar a empatar e em algum momento vai começar a ganhar. Então, sem fantasia, sem muito oba-oba, acho que a Oi vai sobreviver novamente? Acho que vai sobreviver. Vai sair de recuperação judicial? Vai. Vai chegar a R$100? Não. Eu pessoalmente investiria na ação? Não. Por quê? Porque eu invisto em ações que pagam bons dividendos. Consigo ver a Oi pagando bons dividendos nos próximos 4, 5 anos? Não. Então é por isso que eu não vou investir nela. Consigo ver a Oi valorizando 2, 3, 4 vezes o seu valor? Consigo. Ela pode realmente valorizar isso. É o tipo de investimento que eu faria? Não. Cabe a você ver se é o tipo de investimento que você faria. Tudo de bom pra vocês. Se gostou, se inscreva no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.